Por que Satanás detesta tanto o sábado? O que há nesse dia que provoca tanta resistência espiritual? A resposta reside no âmago do mandamento divino. Em Êxodo 21, capítulo 8, Deus ordena: lembra-te do dia de descanso para santificá-lo, pois em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º descansou. Esse momento não foi apenas uma pausa física, mas um gesto sagrado, um sinal eterno entre Deus e seu povo. O sábado não é simplesmente um dia de folga, é um lembrete vivo do Criador, um símbolo de pertencimento e obediência. Hoje vamos mergulhar nessa verdade espiritual oculta que o inimigo tem tentado apagar desde o princípio. Descobriremos por que o sábado representa uma ameaça direta ao plano de Satanás e como sua observância pode restaurar a comunhão com Deus. Você está preparado para compreender o que Deus preparou para você? Desde a origem dos tempos, o Criador estabeleceu um dia que o distingue de todos os outros. Um dia que não foi dado ao acaso ou como um fardo, mas como um sinal de identidade espiritual. Um dia que não só recorda a criação, mas revela a quem pertence sua alma. Quando entendemos isso, fica claro por que Satanás lutou tão intensamente para arrancar o sábado do coração humano. Porque o sábado é mais que uma data, é um selo entre o Criador e seu povo. Uma declaração silenciosa, porém poderosa, de fidelidade, identidade e pertencimento em um mundo de tanta confusão. Este dia expressa sem palavras: eu pertenço ao Senhor. O livro de Ezequiel revela isso com uma clareza impressionante. Também concedi a eles meus sábados para que fossem um sinal claro entre eu e eles, para que reconhecessem que eu sou o Senhor que os santifico. Ezequiel 12. Esta afirmação vai além de uma simples orientação. Trata-se de uma revelação. O sábado é um sinal, um símbolo, e não um símbolo qualquer. Não é um símbolo humano, cultural ou institucional. É o selo do Deus vivo, gravado no próprio tempo, criado pela sua voz, estabelecido pela sua mão. O inimigo entende que essa marca não apenas identifica, mas também transforma. O sábado nos lembra que não somos frutos do acaso, que não estamos à deriva, que nossa vida tem uma origem e um destino, e ambos estão em Deus. Por isso, Satanás detesta tanto, pois cada vez que alguém escolhe separar esse dia, a mensagem transmitida é: eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao Criador do céu e da terra. Não foi por acaso que quando Deus entregou sua lei, escrita com seu próprio dedo, o mandamento mais extenso, o mais detalhado, o qual começa com a palavra: lembra-te, foi o do sábado. Lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Êxodo 28. Porque Deus diz: lembra-te, porque sabia que seria o mais esquecido, o mais atacado, o mais deturpado ainda. Assim, o mais cheio de significado espiritual. Enquanto outros dias são pautados pela produtividade, pelo trabalho, pela pressa, o sábado se fundamenta na descanso, santificação e comunhão são elementos que se entrelaçam em um único dia que Deus abençoou, consagrou e separou desde a criação. O ápice da criação não foi o homem, mas o descanso de Deus. No 7º dia, Deus finalizou a obra que realizou e repousou. Ele abençoou esse dia e o santificou, conforme está escrito em Gênesis 2, versículo 3. Este descanso divino não ocorreu por cansaço, mas porque Deus estabeleceu um padrão, um ritmo espiritual. Criou um espaço sagrado no tempo onde ele e a humanidade poderiam se encontrar sem distrações, sem interferências, sem máscaras. Esse dia é especial porque nele não é preciso provar nada, nem cumprir metas ou ser avaliado pela produtividade. Seu valor está na conexão. Nesse espaço, a alma respira, se realinha e relembra a quem pertence. É aí que começa a batalha, pois Satanás não pode criar, apenas distorcer a verdade. Ele não cela, apenas marca com falsidade. Não oferece identidade, mas confusão.
O sábado representa tudo o que o inimigo tem tentado destruir desde o início. A verdadeira adoração, obediência sincera e a ligação direta entre Deus e seu povo. Guardar o sábado é declarar: meu tempo pertence a Deus. Em uma sociedade que valoriza a independência, a autossuficiência e o controle, essa atitude representa uma revolução espiritual profunda. Há um simbolismo poderoso na escolha de Deus por colocar seu selo no tempo, não em um objeto físico, mas no próprio fluxo da vida e do descanso, fazendo desse momento um marco espiritual e eterno. Nem em um objeto, nem em um lugar físico. Ele posicionou em um ciclo semanal que nenhuma força humana pode eliminar. Você pode destruir templos, censurar escrituras, perseguir fiéis. Contudo, não pode alterar o tempo. O sábado chega a cada 7 dias, como uma promessa constante, funcionando como um relógio espiritual que Deus colocou no coração da semana. Sempre que esse dia chega, também surge um convite divino. Venha a mim, recorde quem você é, descanse em minha presença. O profeta Isaías captou a profundidade desse dia ao escrever: se você se afastar do sábado, não seguir sua vontade no meu dia sagrado, e chamá-lo de deleite santo, glorioso ao Senhor, então você se alegrará no Senhor. Isaías 58, 13 e 14. Aqui não há imposição, mas prazer. Não existem regras secas, mas alegria. O sábado não é um fardo, e sim um presente. Um presente tão poderoso que o inimigo fez tudo para que a humanidade o enxergasse como prisão, quando, na verdade, é a maior demonstração de liberdade. Quem descansa em Deus vive livre do sistema, livre da ansiedade, do medo e da escravidão moderna que exige produtividade constante para provar valor. É impossível negar que, ao longo da história, os adversários de Deus tentaram substituir, esconder ou reinterpretar o sábado. No livro de Daniel está a profecia de que surgiria um poder que tentaria mudar os tempos e a lei. Segundo Daniel 7, 25. E foi exatamente isso que aconteceu, pois a história está repleta de exemplos dessa tentativa. Momentos em que o sábado foi deixado de lado, substituído ou até mesmo redefinido. Porém, a verdade permanece imutável. A palavra não se altera, Deus não muda e o seu dia sagrado também não sofre modificações. Aquilo que ele separou para a santidade desde o princípio continua sendo santo, mesmo quando o mundo escolhe ignorar esse fato. Satanás detesta o sábado, porque nele está concentrada uma verdade que o revela. Não é ele quem controla o tempo, o destino ou a criação. Por mais barulho que o mundo faça, por mais estratégias que sejam usadas e por mais doutrinas confusas que se propaguem, existe um grupo fiel que toda semana pausa, se desconecta do sistema e volta seu olhar ao céu para declarar: eu sei quem é meu Deus. E isso o enfurece profundamente, pois o sábado não representa apenas uma tradição religiosa, mas um testemunho silencioso e poderoso. Cada família que observa esse dia, cada lar que se separa dele e cada alma que desfruta desse descanso está enviando uma mensagem clara para o universo. Não pertencemos ao mundo, pertencemos ao reino. É emocionante perceber como o sábado se torna uma fortaleza espiritual para aqueles que caminham com Deus. Não se trata de cumprir rituais vazios, mas de viver uma experiência de encontro verdadeiro. Muitos relatos emergem de pessoas que, ao começarem a guardar o sábado, passam por uma transformação interna. Casais se curam porque finalmente têm um dia para se ouvir com atenção. Famílias se reconectam ao desligar os aparelhos eletrônicos e abrir as escrituras. Almas encontram equilíbrio mental porque, em meio ao caos, encontram uma âncora segura. O sábado não é somente um mandamento divino, mas um bálsamo, uma verdadeira medicina para o espírito.
O sábado é uma recomendação espiritual estabelecida pelo próprio Criador para restaurar aquilo que o sistema desgasta durante os outros 6 dias. Jesus mesmo confirmou essa realidade quando declarou: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Aqui não há rigidez legalista, mas sim um propósito, um plano, uma demonstração de graça. O sábado foi criado para você, para a sua alma, para o seu corpo e para o seu espírito. É um momento em que o céu toca a terra, onde a presença de Deus não se manifesta no barulho, mas na serenidade. Nesse dia, a alma para de correr, não porque a jornada acabou, mas porque encontrou seu verdadeiro lugar. E esse lugar é Deus. Quem assim entende, não vê o sábado como uma mera obrigação, mas como um privilégio, um convite sagrado, um encontro que não pode ser perdido. O sábado não começa quando o relógio marca. Ele nasce no coração, na decisão de honrar a Deus com o tempo, com a atenção e com a obediência. Vivido dessa forma, ele se torna uma chama espiritual que nem as trevas conseguem apagar. Satanás sabe que se conseguir fazer com que as pessoas ignorem esse dia, façam-no parecer irrelevante ou ultrapassado, desconectará milhões da verdadeira fonte, pois o sábado não é um fim em si mesmo, mas um canal, uma passagem direta para a presença do Senhor. Sempre que uma geração desperta para essa realidade, o inferno treme, porque uma geração que guarda o sábado não está adormecida. É uma geração viva e consciente, desperta, alinhada, dedicada. Uma geração que sabe a quem pertence, quem serve e para onde caminha. Em um mundo onde a identidade é negociada, onde a verdade se torna relativa, onde o tempo se esgota sem propósito, Deus levantou um dia como símbolo. Um dia que não precisa de ornamentos, um dia que não compete com o barulho, um dia que simplesmente se mantém como testemunha eterna da aliança. Um dia que declara: aqui reina Deus. E se você alguma vez duvidar do seu lugar, se sentir perdido, comece pelo sábado, não como um peso, mas como um reencontro, porque naquele dia Deus espera por você. Não para julgar, mas com braços abertos. Não para apontar, mas para restaurar. Não para exigir, mas para preencher. Quando você entra nesse descanso, quando sua alma respira e seus pensamentos se organizam, você entende o que mais assusta o inimigo. O sábado é uma prévia do céu, um pedaço da eternidade a cada 7 dias, uma proclamação profética do que está por vir, um reflexo do reino que já se aproxima. Agora que entende isso, pode perceber por que Satanás o odeia tanto. Porque o sábado lembra que você não pertence ao mundo, mas a Deus. Antes que o pecado manchasse o plano perfeito de Deus, já existia um dia separado, um dia sem culpa, sem manchas, sem necessidade de redenção. Foi o primeiro dia consagrado, o único em que a criação se desenvolveu não pela palavra, mas pelo descanso. Antes mesmo de surgir a necessidade de sacrifício, Deus já havia oferecido um sinal eterno, um presente que não nasceu como reação ao pecado, mas sim como uma expressão genuína de comunhão. O sábado não foi instituído por causa do homem caído, mas sim para o homem em seu estado mais puro. Ele foi dado à humanidade quando esta ainda refletia de maneira completa a imagem do seu Criador. Não é resultado da lei mosaica, nem uma resposta ao descontrole humano. Faz parte da ordem divina original, anterior a qualquer mandamento gravado em pedra, pois foi inscrito primeiramente no coração do tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 3 ensina: Deus concluiu no 7º dia a obra que havia feito e descansou nesse 7º dia de toda a sua criação. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que tinha feito na criação. Esta passagem não é uma descrição simples do fim de um dia, mas uma consagração especial.
O sétimo dia foi separado, abençoado e santificado. Nenhum outro momento da narrativa da criação recebe a bênção de Deus de maneira específica. Nem o primeiro dia, quando separou a luz das trevas, nem o quarto, quando organizou as luzes do céu. Somente o sétimo dia foi abençoado e santificado. Isso aconteceu antes da existência de uma nação, de uma sinagoga ou de qualquer lei escrita. Foi um ato de santificação universal, um reflexo da ordem celestial. Quando Deus descansou, não foi por fadiga. O Todo-Poderoso não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 28, afirma claramente: Você não sabe? Você não ouviu que o Deus, Jeová, é eterno e é o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga com cansaço. Se o Criador não experimenta a exaustão, então seu descanso não pode ser compreendido pelos padrões humanos. Trata-se de um repouso de autoridade, uma pausa divina repleta de significado. Deus não descansou porque precisava recuperar forças, mas porque estava estabelecendo um modelo eterno. Nesse momento de descanso, Deus revelava algo mais profundo do que apenas a cessação da atividade. Ele mostrava a forma pela qual a criatura devia relacionar-se com seu Criador, por meio da comunhão, da contemplação e do reconhecimento de sua obra perfeita. Esse é o vínculo original que Satanás tenta destruir desde o início, pois o sábado simboliza o laço inquebrável entre o Criador e a criatura. É o lembrete semanal de que o ser humano não é produto de si mesmo. Num mundo que exalta a autossuficiência e a autonomia, o sábado se apresenta como um desafio. Ele afirma que não somos a nossa própria origem, nem o nosso próprio propósito, que não existimos para trabalhar incessantemente, produzir sem descanso ou sobreviver por conta própria. O sábado ecoa desde a eternidade, que fomos feitos para depender, não para dominar, para adorar, não para controlar, para estabelecer comunhão, não para ser autônomos. Quando contemplamos o Éden, vemos a imagem de uma humanidade vivendo em perfeita harmonia com Deus. Adão e Eva foram colocados num jardim onde tudo lhes era provido, onde não havia aflição nem ansiedade. O sétimo dia marcou o primeiro dia completo de sua existência. Eles não iniciaram sua vida com trabalho, mas sim com descanso. Foram formados no sexto dia e o primeiro momento vivido plenamente foi o repouso do sétimo. Sua jornada não começou com produção, mas com comunhão. Isso revela que, segundo a ordem divina, não trabalhamos para descansar, mas trabalhamos a partir do descanso. O ser humano foi criado para viver na presença de Deus, não para conquistá-la. O sábado representa a confirmação desse princípio eterno, em que tudo tem início e encontra seu propósito. Por isso, o inimigo detesta esse dia, pois simboliza o plano original, a lembrança vibrante do que o pecado veio a destruir e do que Deus vai restaurar completamente. O sábado não pertence a uma cultura ou nação específica, mas é a base da existência humana. Sua origem não está na lei, e sim na criação. Por isso, quando Satanás deseja distorcer o caráter de Deus, ele começa atacando aquilo que representa Deus no tempo. Se conseguir eliminar o sábado do coração das pessoas, pode apagar o ritmo estabelecido por Deus. Se conseguir convencê-las de que é algo sem importância, conseguirá afastá-las da comunhão com o Criador. Se substituir o sábado por outra coisa, poderá implantar um sistema que atenda apenas aos próprios interesses. Essa distorção não surgiu no século XXI. Desde os primórdios da história humana, o inimigo tem tentado desviar o caminho. A adoração tem sido usada para substituir o plano divino e semear dúvidas no que Deus declarou. No Jardim do Éden, a estratégia foi questionar a palavra de Deus, dizendo: como é que Deus disse isso? Conforme registrado em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Essa mesma tática continua atual. As perguntas mudaram de forma, mas não a essência. Realmente importa em qual dia? Não seria mais relevante a intenção do que a data?
Será que não são todos os dias dedicados a Deus? Essas perguntas, embora pareçam sensatas, nascem de uma desobediência sutil, disfarçada de razão. No entanto, a fidelidade a Deus jamais foi uma questão de raciocínio humano, mas de seguir sua revelação. A ligação do sábado com a criação o torna uma instituição que antecede qualquer sistema religioso. Por essa razão, Jesus afirmou que o sábado foi feito por causa do homem, conforme Marcos capítulo 2, versículo 27, e não para beneficiar algum grupo religioso específico. Ele foi instituído para toda a humanidade, sem distinção de raça, nação ou época. É um presente universal e não uma carga cultural. No seu começo, o sábado é puro, limpo e livre de legalismo, pois está enraizado na beleza do plano divino. Não foi instituído como resposta ao pecado, mas como um ato de amor em um mundo sem pecado. Com a entrada do pecado no mundo, não houve necessidade de criar o sábado, porque ele já existia. Ainda que o pecado tenha trazido separação, culpa e desordem, o sábado permaneceu como um sinal do estado de ordem perdido, como um eco do Éden. É significativo que o mesmo dia que simboliza a conexão original seja também o dia que aponta para a restauração que Deus oferece. Na passagem de Isaías 66, versículo 23, fica revelado que na nova terra, mês após mês e sábado após sábado, todos virão para adorar perante mim, disse o Senhor. O sábado não é apenas uma instituição com origem eterna, mas também guarda um futuro sem fim. É o único marco da criação que ultrapassa o Éden, atravessa toda a história da humanidade e se projeta para a eternidade. Ele não é uma sombra passageira, mas uma luz constante e permanente. O inimigo não suporta um símbolo que une o começo ao fim. O que foi com o que será, pois nesse sinal está a esperança, a restauração e a verdade. Por isso, ele espalhou confusão, incentivou o esquecimento e promoveu ensinamentos que desviam a atenção do dia que Deus separou. No entanto, o chamado permanece em vigor. O dia continua a chegar e o ritmo segue ressoando. A cada semana, o sábado surge como um farol, lembrando à humanidade que existe um Criador, um plano e um propósito para tudo. Quando o povo de Deus foi libertado do Egito, um dos primeiros mandamentos recebidos foi o sábado. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, Deus lhes diz: Lembra-te que foste escravo na terra do Egito. Por isso, o Senhor teu Deus te ordena guardar o dia de descanso. Aqui, o sábado não é só um memorial da criação, mas também da libertação. Ele conecta o poder criador ao poder redentor. É o dia que recorda que não fomos criados para ser escravos, mas que fomos chamados para a liberdade, que fomos tirados da servidão para entrar no descanso verdadeiro. Não se trata de qualquer descanso, mas do repouso que o próprio Deus estabeleceu. O livro de Hebreus reforça essa verdade ao afirmar: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Esse repouso não é um símbolo vazio, nem uma figura antiga sem significado atual. É uma realidade espiritual que aponta para uma verdade eterna. Ao celebrar o sábado conforme foi concebido na criação, não apenas seguimos uma instrução, mas nos alinhamos com o ritmo celestial. Não é imitação de costume, mas a aceitação de um convite divino. Não repetimos um ritual, mas respondemos a uma chamada. O sábado, instituído antes da entrada do pecado, nos lembra que o plano de Deus não foi uma reação, e sim uma ação antecipada. Seu amor e ordem não surgiram após a queda, mas são reflexos da sua natureza. O sábado representa o testemunho silencioso de um Deus que não improvisa, não reage às circunstâncias e não se esquece. Ele confirma que o tempo não é casualidade, mas uma criação artística divina. Neste quadro, cada sábado é uma pincelada que revela o caráter de Deus.
Com essa compreensão, as dúvidas desaparecem, as discussões se esclarecem, os argumentos perdem força e as desculpas se desfazem. O sábado não é algo negociável porque está inserido na estrutura do universo. Não pode ser substituído, pois não foi criado pelo criado homem. Ignorá-lo significa ignorar o Criador. Toda tentativa de eliminá-lo, relativizá-lo, ocultá-lo ou remodelá-lo revela não só um conflito teológico, mas uma batalha espiritual intensa. Proporções eternas. Quem observa o sábado não está apenas seguindo uma instrução, está retornando à origem, caminhando em direção ao plano inicial, declarando que o pecado não detém a palavra final. A narrativa não terminou no Éden perdido, mas aponta para uma restauração, mostrando que a comunhão com Deus não é uma lembrança distante, e sim uma realidade ao alcance, enquanto em meio a um mundo fragmentado existe um dia inteiro reservado somente para Deus. Desde o instante em que Deus designou o sábado como um dia sagrado, o inimigo iniciou sua batalha para escondê-lo, distorcê-lo e arrancá-lo do coração das pessoas. O sábado não simboliza apenas uma data diferente no calendário. Ele é um testemunho constante da existência de um Criador soberano sobre tudo. Por isso, Satanás não se limita a ignorá-lo, ele luta contra ele. Seu ressentimento pelo sábado é estratégico, pois sabe que a cada vez que alguém honra esse dia, está declarando que Deus continua no controle, que sua palavra permanece firme e que o plano original não foi revogado. No livro de Daniel, Deus revelou claramente o que aconteceria séculos depois, e falará palavras contra o Altíssimo, e aos santos do Altíssimo perseguirá e cuidará de mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Esta profecia não é um símbolo vago, nem uma advertência metafórica. É uma descrição clara de como uma autoridade terrestre, influenciada pelo adversário espiritual de Deus, tentaria modificar a ordem divina, alterando suas leis. Tanto o calendário espiritual quanto os mandamentos sagrados Satanás sabe que não consegue destruir a Deus, mas tenta desviar seus filhos. Sua estratégia mais eficiente tem sido corromper o que é sagrado. A troca do sábado pelo domingo como dia de adoração não foi algo casual, nem uma simples decisão da Igreja. Foi uma ação cuidadosamente planejada nas sombras da história, motivada por interesses que não prezavam pela fidelidade à palavra divina. O sábado, instituído desde a criação, foi deixado de lado por conveniência política, adaptação cultural e pela pressão de um sistema que começou a misturar o cristianismo com tradições pagãs. Esse processo ocorreu de forma lenta, porém intencional. O que iniciou como uma concessão tornou-se, com o passar do tempo, uma doutrina firmemente estabelecida. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis continuavam a observar o sábado conforme os ensinamentos bíblicos. Contudo, com o crescimento da influência do Império Romano e sua necessidade de unificar religiosamente uma população diversa, promoveu-se a adoção do domingo como dia de culto. Essa mudança coincidiu com a veneração pagã ao Deus Sol. Não foi uma transição fundamentada em um mandato divino, mas sim numa decisão humana. Essa alteração não surgiu de uma revelação, mas de um acordo com o poder político. Embora tenha sido justificada por líderes religiosos posteriores, carece de base bíblica. Não existe um único texto que apoie essa mudança. Em toda a Escritura, não existe nenhum texto que afirme que Deus tenha mudado o dia sagrado do sábado para o domingo. Pelo contrário, as Escrituras confirmam a santidade do sétimo dia desde o Gênesis até o Apocalipse. Isaías profetiza que na nova terra todas as pessoas adorarão a Deus de sábado em sábado, em Isaías 66, versículo 23. Se o sábado permanece válido para a eternidade, como poderia ter perdido sua importância agora? A estratégia do inimigo tem sido sempre a mesma:
substituir o que é verdadeiro por algo similar. Ele não quer eliminar o conceito de adoração, mas sim direcioná-lo para outro caminho. Não deseja que as pessoas deixem de ser religiosas, mas que a religiosidade seja sob um sistema contrário à vontade de Deus. Por isso, o ataque ao sábado foi sutil e gradual. Primeiro, o diminuíram em importância. Depois, ofereceram uma alternativa. E, por fim, declararam que estava obsoleto. Essa tática foi tão eficaz que milhões esqueceram o sábado sem perceber que o haviam perdido. Em Apocalipse capítulo 13, aparece uma besta que exige adoração e cria um sistema que se opõe ao de Deus. Esse símbolo não representa apenas um poder político ou religioso, mas um sistema falso de adoração que substitui os princípios divinos por regras humanas. Jesus foi claro ao criticar os fariseus por anularem a palavra de Deus com suas tradições, dizendo: "Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos humanos", conforme Mateus 15, versículo 9. Essa advertência continua válida. O sábado não foi abolido por Cristo, foi trocado por homens, e isso permanece até hoje. A distinção é fundamental. Quando o sistema religioso começou a afirmar sua autoridade na Idade Média, foram estabelecidos decretos que oficializavam o domingo como o dia de adoração. Os concílios eclesiásticos afirmaram que quem não observasse esse dia seria considerado anátema. No entanto, nenhum concílio pode anular aquilo que Deus já determinou. No livro de Números, Deus declarou: "Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender." Ele afirmou, e não o fará. Falou e não deixará de cumprir. Números 23, 19. A palavra do Senhor permanece para sempre. Nenhuma autoridade humana tem o direito de modificar o calendário celestial. Essa substituição não foi apenas doutrinária, mas também espiritual, porque ao trocar o sábado, perdeu-se o significado profundo desse dia. Já não se fala do descanso sagrado, da comunhão restauradora, do sinal entre Deus e seu povo. O repouso divino foi substituído por atividades religiosas humanas. Porém, a essência do sábado não pode ser transferida, pois foi santificada pelo próprio Deus. Ninguém mais tem a autoridade para abençoar o tempo como ele fez. O sétimo dia não é intercambiável. Não se trata de escolher qualquer dia para adorar, e sim de obedecer ao dia que Deus escolheu para se revelar. Satanás trabalhou com precisão para que essa mudança parecesse um detalhe sem importância, uma diferença inofensiva, mas nada no plano de Deus é insignificante. O sábado faz parte do propósito divino. 10 mandamentos. Este é o único que começa com a palavra lembra, como se Deus já soubesse que seria esquecido. Também é o mandamento que une o céu à terra, o Criador à criatura, o tempo à eternidade. Mudar isso não é uma simples modificação, mas uma rebelião. Em Êxodo 31, versículo 13, Deus falou a Moisés: "Você dirá aos filhos de Israel: atendidamente guardareis os meus sábados, porque eles são um sinal entre mim e vós para sempre, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica." Esta palavra não se restringe a um contexto cultural ou étnico. É um princípio espiritual. A santificação não vem pelo esforço humano, mas pela obediência ao que Deus separou como santo. Guardar o sábado não é repetir uma tradição antiga, é entrar numa realidade divina que transforma. O inimigo não quer que o povo de Deus se lembre de quem é seu Deus. Por isso, tem promovido toda sorte de filosofias que afastam o homem da sua origem, desde teorias que negam a criação até correntes que exaltam a autossuficiência espiritual. Tudo converge para um propósito: apague do coração humano a dependência do Criador. O sábado é um impedimento para esse plano, porque toda semana ele nos lembra que fomos criados, que não somos fruto do acaso e que fomos designados para um propósito eterno. O sábado confirma aquilo que o inimigo deseja esconder.
Quando Jesus caminhava entre as pessoas, nunca sugeriu alterar o sábado. Pelo contrário, respeitou e viveu conforme a finalidade para a qual foi estabelecido. Em cada confronto com os fariseus, Jesus restaurou o sábado ao seu propósito original, não para eliminá-lo, mas sim para livrá-lo dos fardos humanos que o haviam distorcido. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, conforme registrado em Mateus 12:8. Ele não afirmou ser Senhor do domingo. Sua autoridade se manifestou não ao substituir o dia, e sim ao revelar seu verdadeiro significado. As tentativas do inimigo de esconder o sábado foram eficazes em nível institucional, porém, não conseguem apagar a verdade das Escrituras. Por isso, toda vez que alguém abre a Bíblia com sinceridade, o sábado reaparece. Não foi uma instituição oculta, em um canto doutrinário. Está no centro da mensagem divina. É a única parte do Decálogo que tem sido ignorada sistematicamente, e mesmo assim é aquela que contém a assinatura de Deus, seu nome, seu título e sua autoridade. O quarto mandamento revela a identidade do legislador. Quem o descarta, apaga a prova de quem é o Deus autêntico. No Apocalipse, o conflito final gira em torno da adoração, não da existência de crenças, e sim de quem recebe a obediência do coração humano. A mensagem do primeiro anjo exorta a adorai, aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, conforme o Apocalipse 14:7. Esta linguagem corresponde diretamente ao mandamento do sábado, mencionado em Êxodo 1. No julgamento final, o que está em jogo não é apenas um tipo de culto, mas a lealdade à verdade revelada. O sábado voltará a ser a linha que divide os que honram o Criador dos que seguem o sistema do mundo. A resistência ao sábado não é novidade. Porém, o que começou como uma oposição encoberta cresceu até se transformar em uma falsificação generalizada. Não se trata de preferências ou tradições, mas de fidelidade em obedecer a Deus, mesmo quando a maioria escolheu outro caminho. O ataque ao sábado foi planejado com astúcia, mas não será capaz de anular a verdade eterna, porque aquilo que Deus estabeleceu desde o começo não pode ser destruído por argumentos humanos. Chegará o dia em que toda a humanidade será chamada a tomar uma decisão clara, não entre religiões, mas entre a verdade e o erro, entre o selo de Deus e a marca do sistema oposto. Nesse conflito, o sábado será mais do que um dia. Será um sinal vivo de a quem pertence cada coração. Em um mundo onde tudo o que é sagrado é questionado, cada ato de obediência se torna uma forma de resistência. Não existe decisão mais contracultural do que parar quando todos seguem adiante sem descanso. Nem afirmação mais radical do que dedicar o tempo a Deus em uma era que exige que cada segundo seja produtivo. O sábado, nesse contexto, não é apenas um dia. O dia de descanso representa uma expressão clara de lealdade. Trata-se de um sinal que atravessa as sombras e revela, sem necessidade de palavras, que a alma pertence ao Criador e não ao sistema vigente. A confusão dos tempos atuais não é fruto do acaso. Foi cuidadosamente cultivada e aprimorada para eliminar a distinção entre o que é sagrado e o que é comum. Enfrentamos uma era onde o pulso do eterno se perdeu. Os dias passam sem um sentido espiritual definido. A semana não termina em adoração, mas em consumo. O momento de repouso virou mero entretenimento, mas o sábado não foi instituído para se conformar às rotinas humanas. Foi feito para transformá-las. Sua santidade permanece constante, mesmo que a cultura a ignore. O valor do sábado não depende da aprovação das pessoas, mas da autoridade eterna que o estabeleceu. O livro de Ezequiel traz uma advertência que continua atual. Seus sacerdotes transgrediram as minhas leis e profanaram os meus santuários, não distinguindo entre o santo e o profano, nem entre o impuro e o puro. Seus olhos se desviaram dos meus sábados, e eu fui profanado no meio deles.
Ezequiel 22, 26. Essa crítica não vale apenas para gerações passadas, mas também para a nossa. A falta de sensibilidade para reconhecer o que é sagrado enfraquece a fé. E mesmo em meio a essa névoa espiritual, respeitar o sábado é como uma luz impossível de ser ignorada. Obedecer ao sábado nos dias atuais é um chamado urgente e essencial. Um ato de clareza em meio à confusão. Não se trata de legalismo ou tradição. Trata-se da verdade. Trata-se de responder com lealdade quando tudo ao seu redor oferece opções mais fáceis. Ao guardar o sábado, não é por conveniência, mas porque é um mandamento. Cada ação declara que Deus ainda domina o tempo, a agenda a vida. Essa afirmação tem força. A Bíblia nunca apresentou a obediência como algo popular. Desde o começo, aqueles que escolheram honrar a Deus foram poucos, não muitos. Noé construiu uma arca quando não chovia. Abraão partiu sem saber seu destino. Moisés voltou ao Egito com somente uma vara. Nenhum deles agiu por facilidade. Todos foram chamados a confiar, mesmo quando a razão humana não sustentava. O sábado simboliza essa fé. Uma fé que não busca a aceitação das massas. Uma fé que obedece porque acredita e não porque compreende tudo. Jesus deixou isso claro. Sem espaço para dúvidas, ele disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." João 14, 15. Nessa frase não há lugar para desinteresse ou meio termo. Amar é obedecer. Obedecer não é um peso, mas uma demonstração de amor. O sábado não é uma regra isolada, mas a prova concreta do amor que se submete à ordem divina. Por isso mesmo, representa a obediência amorosa, que Satanás tanto despreza. A pressão para se conformar é contínua. Tudo tenta enfraquecer a alma. Compromisso. As distrações aumentam. As vozes se misturam. E os caminhos parecem se entrelaçar. Contudo, em meio a essa rede complexa, o sábado surge como uma linha reta, clara e firme. É a pausa que interrompe a confusão, o retorno ao propósito, o reinício que organiza a alma. Não se trata de um descanso comum, mas de um descanso com sentido, com direção e com identidade. O profeta Isaías deixou registrado como uma promessa para aqueles que, mesmo cercados de indiferença, escolhem respeitar o que Deus estabeleceu. Bem-aventurado o homem que faz isso, que guarda o sábado para não profaná-lo e guarda a sua mão de fazer todo mal. Isaías 56, 2. Em épocas em que os princípios são negociáveis e a verdade se adapta, ser bem-aventurado não significa estar confortável, mas ser fiel. Guardar o sábado é aceitar essa bênção com convicção. O espírito deste mundo estimula a produtividade incessante, valorizando o indivíduo pelo seu desempenho, alcance e impacto. Porém, o sábado desafia essa lógica. Ele lembra que o valor da pessoa não está no que ela faz, mas em quem a criou. É uma interrupção necessária, uma desaceleração sagrada. Nesse momento de pausa, o tempo não se perde, mas se recupera a identidade, pois é ali que a alma encontra sua origem e seu destino. Quem observa o sábado hoje não o faz porque seja fácil, mas porque compreendeu sua importância. É uma forma de declarar ao mundo que existe um Deus superior a qualquer sistema, reconhecendo semana após semana essa verdade. A criação segue um ritmo determinado pelo céu. Viver sob uma autoridade superior que não está sujeita a modismos, tendências ou conveniências é como levantar uma bandeira bem no meio do campo de batalha espiritual e declarar: mesmo que tudo mude, eu permaneço firme no que Deus decretou como sagrado. A fidelidade não depende de multidões para ser verdadeira. Ela exige convicção. Quando essa convicção se traduz em obediência ao dia que Deus separou, ocorre um impacto espiritual que não pode ser ignorado. Esse impacto não é visível a olho nu, mas é profundo, duradouro e eterno. O sábado não liga apenas a um mandamento, ele conecta a alguém muito maior, ao coração de Deus.
Em Apocalipse 12, versículo 17, os remanescentes fiéis são descritos como aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus Cristo. Essa descrição é real, não metafórica, e o sábado continua inserido entre esses mandamentos. Ele não foi substituído nem cancelado. Foi preservado pelo próprio Senhor que disse: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir", conforme está em Mateus 5, versículo 17. Cumprir algo não significa anular, mas sim alcançar a plenitude. E nessa plenitude, o sábado tem um papel essencial. Obedecer ao sábado não acontece num ambiente vazio. Acontece em meio a tensões. Tensões contra sistemas, culturas e rotinas estabelecidas. Essa tensão faz parte do chamado, pois ninguém que foi chamado por Deus trilhou um caminho sem enfrentar oposição. A diferença é que esse caminho leva à vida. Jesus falou sobre essa verdade com autoridade e esperança. Foi quando disse: "Estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram." Mateus 7,14. O sábado faz parte desse caminho estreito, um trajeto que não chama-se a atenção pela facilidade, mas sim pela sua lealdade. Resistir nem sempre significa lutar com força. Às vezes é apenas manter-se firme, não ceder, não modificar, não justificar. E sempre que chega o sábado, surge uma nova chance para conseguir resistir, não contra pessoas, mas contra a correnteza de um mundo que se afastou do seu Criador. Quem obedece, resiste. Aquele que se detém no sábado, avança espiritualmente, pois nesse gesto de fidelidade, a alma ganha força, o espírito se renova e a mente se organiza. A história da redenção é marcada por indivíduos que escolheram obedecer quando essa escolha não era popular. O sábado te coloca nesse mesmo caminho. Não é somente uma tradição, é um testemunho vivo. Cada semana que se guarda fortalece a aliança. Cada decisão de honrá-lo é uma semente de fidelidade plantada em solo adverso. Ainda que essa semente pareça pequena, ela possui um grande poder. Em tempos de confusão, a obediência torna-se uma bússola, e o sábado, uma direção clara em meio a caminhos obscuros. É a garantia de que, mesmo que tudo mais se desfaça, permanece algo firme, algo que não foi tocado pelas mãos humanas. Ainda permanece um sinal do céu, visível para aqueles que decidiram não inclinar o joelho diante do sistema. Por isso, Satanás, ele o detesta porque sabe que o sábado não pode ser manipulado, não pode ser comprado nem corrompido. Não há jeito de ajustá-lo sem perder sua verdadeira essência. O sábado apenas pode ser respeitado ou ignorado. Cada vez que se obedece é uma derrota para o reino das trevas. Cada sábado preservado é uma prova contra as mentiras do inimigo. Cada alma que se entrega ao ritmo de Deus e não ao do mundo representa uma ameaça aos seus planos. A batalha espiritual nem sempre acontece com manifestações grandiosas. Muitas vezes ela ocorre na fidelidade silenciosa daquele que, toda semana, declara: "Hoje é o dia do Senhor." Não com palavras vazias, mas por meio de ações concretas, com uma agenda reservada, uma mente focada e um coração disposto. Esse crente não se deixa envolver pelo barulho, não se seduz pelo conforto, nem se convence pela maioria. Time 2. Ele sabe que nesse dia existe algo que o mundo jamais pode oferecer: a presença de Deus que santifica o tempo. O sábado como forma de resistência não é uma posição política nem uma postura religiosa. Trata-se de um modo de viver. É manter-se alinhado ao projeto de Deus, mesmo quando tudo ao redor se desvia. É caminhar com retidão num mundo torto. É permanecer firme quando tudo balança ao redor. E nessa determinação existe vitória, porque Deus honra aqueles que o honram. Obedecer não é um fardo, mas uma liberdade que o mundo não consegue compreender. É escolher o Criador acima da criação.
é alinhar o coração com ele. Quando isso acontece, a alma vive uma experiência que não se consegue descrever em palavras. Quem guarda o sábado em tempos de incerteza está mais perto do reino do que quem apenas professa a fé sem dedicar sua vida ao plano divino. Se o sábado tivesse sido abolido, Jesus teria declarado isso claramente. No entanto, ele não só não declarou, como também vivia em harmonia perfeita com esse dia sagrado. Durante seu ministério, o sábado não foi deixado de lado ou ignorado, pelo contrário, foi reafirmado. Jesus retornou a Nazaré, onde cresceu, e no dia de descanso entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler, conforme registrado em Lucas 4:16. Sua prática era honrar o sábado, não como uma mera formalidade religiosa, mas como um ato de lealdade ao Pai. Ele não transformou esse dia, nem o substituiu. Viveu-o com autenticidade. O confronto que Jesus teve em relação ao sábado não foi por rejeitar o dia, mas por combater o legalismo que o cercava. Os fariseus criaram tantas regras humanas que o descanso se tornou uma prisão. No entanto, Jesus não eliminou o sábado por causa dessa distorção, mas sim o purificou. Com firmeza ele declarou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, conforme Marcos 2:27. Essa não é uma instituição contra o homem, mas sim um presente para ele. Somente quem compreende isso pode vivê-lo segundo a vontade divina. Jesus demonstrou isso quando curou no sábado, quando caminhou com seus discípulos nesse dia e quando falou de misericórdia e não de sacrifício. O sábado não foi invalidado e sim iluminado por Jesus. Ele revelou que esse dia não representa um fardo, mas sim uma via de comunicação. Não é uma barreira, e sim um momento de encontro. Jesus afirmou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, o que indica que ele não veio para acabar com ele, mas para restaurar seu verdadeiro significado. No Filho do Homem, o sábado se cumpre não como algo a ser abolido, mas como sua plenitude realizada. O silêncio de Jesus sobre qualquer alteração no sábado também traz grande significado. Ele nunca sugeriu que um novo dia de adoração substituiria o sábado. Jamais ensinou que o primeiro dia da semana tomaria o lugar do sétimo. Suas palavras foram claras e fortes. Não pensem que vim para revogar a lei, não vim para revogar, mas para cumprir. A lei permanece válida, com o sábado incluído nela. Satanás evita que as pessoas entendam isso, porque sabe que se seguirem o exemplo do Mestre, viverão em verdadeira obediência. A vida de Cristo é a maior prova de que o sábado continua sendo santo. Cada vez que ele é guardado conforme o exemplo do Senhor, o inimigo perde influência. Isso porque o sábado não só está ligado à criação e à lei, mas também se relaciona com o Messias. Em Cristo, o sábado se transforma em um encontro com o Redentor, algo que o inimigo não aceita. O conflito final da história humana não será sobre ideias abstratas, mas sobre ações concretas de obediência. Nessa batalha, o sábado volta a ter importância, não como uma antiga tradição esquecida, mas como um chamado atual e vital para todos os fiéis. O sábado aparece como um emblema daqueles que mantêm sua fidelidade a Deus, especialmente quando essa lealdade se torna um preço alto a pagar. A verdadeira adoração não será apenas uma palavra dita, mas uma demonstração clara e perceptível. A partir da criação, o sábado se tornou o sinal que une o Criador ao seu povo, transformando-se no centro dessa decisão final. Em Apocalipse capítulo 14, ouvimos um chamado urgente: temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem não é aleatória. Ela está vinculada diretamente ao quarto mandamento, aquele que afirma: pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando o primeiro anjo convoca o mundo a adorar ao Criador, ele destaca o sábado,
o único mandamento que aponta Deus como autor de toda a criação. Nesse cenário profético, a adoração torna-se um ponto de separação. Nem todos venerarão o mesmo Deus, apesar de usarem o mesmo nome. Nem todos se submeterão à mesma autoridade, mesmo que afirmem isso. Haverá aqueles que seguirão o padrão imposto pelo mundo, enquanto outros permanecerão fiéis ao que Deus estabeleceu desde o começo. A diferença não estará no que declararem, mas no que realmente obedecerem. Por isso, o sábado será muito mais que um dia. Será uma demonstração de lealdade, uma prova silenciosa, porém firme, de quem é o verdadeiro governante. O livro do Apocalipse, capítulo 13, revela um poder que exige adoração e impõe uma marca a todos que aceitam seu sistema. Não se trata de um sinal visível, mas sim de uma indicação espiritual, um modo de vida, uma forma de culto e uma maneira de obediência. Em contraste, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, mostra os santos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Aqui está a verdadeira divisão. 2 grupos, 2 líderes e 2 sinais diferentes. Um grupo recebe a marca do sistema, enquanto o outro ostenta o selo de Deus. O sábado será a marca viva entre os que reverenciam o Criador e aqueles que foram envolvidos pela estrutura da ilusão. O inimigo não precisa que todos se posicionem abertamente contra ele. Basta que desrespeitem o mandamento que Deus estabeleceu como selo. Guardar o sábado não é algo secundário, é o centro do conflito final, pois simboliza a submissão direta ao Deus que o instituiu. A luta não está apenas em qual dia se escolhe, mas numa questão de autoridade. Não está em jogo um calendário humano, e sim o reconhecimento de quem detém o direito sobre o tempo, sobre a vida e a verdadeira adoração. O remanescente fiel será aquele que não abrirá mão da verdade revelada, não por teimosia, mas por compreender que a obediência não se adapta a modismos ou conveniências. O que foi estabelecido por Deus não depende de leis humanas, nem se ajusta às preferências momentâneas. Diante de uma pressão crescente, guardar o sábado será considerado uma ameaça à ordem social. Mas é justamente nesse ponto que se revelará quem realmente ama o Senhor. A mensagem de Jesus para a igreja nos últimos dias não é vaga, é firme e clara. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Essa fidelidade compreende tudo o que ele ensinou, não apenas aquilo que o mundo aceita. O sábado será motivo de tropeço para muitos, não por ser difícil, mas pela clareza da sua mensagem. Não há como suavizar o seu significado. Ou se guarda, ou se despreza, ou se honra ao Criador. Jesus previu um tempo em que, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, conforme está em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Esse esfriamento não será só um sentimento passageiro. Será uma decisão consciente. Escolher o caminho fácil ao invés da fidelidade. Buscar a aprovação dos homens em vez do mandamento divino. Porém, o remanescente não será morno. Será definido não pelo orgulho, mas pela convicção. Cada sábado guardado será um testemunho contra a conformidade, uma declaração de que ainda existe um povo que não sucumbiu à pressão. Naqueles dias finais, o sábado não será apenas uma opção espiritual, mas um sinal profético, uma linha visível entre a verdade e o engano. Por isso, Satanás o despreza, porque ele simboliza algo que ele não pode falsificar: a obediência pura, a lealdade profunda, a verdadeira conexão com o Deus que o estabeleceu. Em um mundo dominado pela aparência, o sábado não pode ser imitado sem um compromisso genuíno. Só pode ser verdadeiramente experimentado por aqueles que entregaram seu coração completamente. Quando chegar a hora de fazer uma escolha, não será suficiente apenas saber a verdade.
será necessário vivê-la. O sábado será a manifestação mais clara dessa decisão. Um dia separado por Deus, confirmado por Cristo e preservado por um povo que não se vende. Esse dia será, a bandeira visível do reino, e aqueles que o observarem, não por obrigação, mas por amor, se levantarão como testemunhas vivas do Deus que governa desde a eternidade. O sábado é muito mais do que um dia demarcado no calendário divino. É uma porta que se abre semanalmente para uma dimensão diferente da alma. Uma pausa sagrada que não apenas recorda o que Deus realizou, mas também antecipa o que ainda vai acontecer. Satanás não o aborrece só por ser parte da lei, nem porque é guardado por poucos fiéis. Ele o detesta porque sempre que o sábado é guardado com sinceridade, o reino dos céus se torna visível na terra. Toda vez que o sábado é honrado, algo se restaura no interior do homem. Algo se cura na ordem espiritual e algo é consertado na relação quebrada entre a criatura e seu Criador. Esse dia, em sua essência mais profunda, não é somente um sinal do que Deus espera de nós, mas também uma manifestação do que Ele preparou para nós. É uma sombra antecipada do descanso eterno prometido. Hebreus 4, 9, declara: resta um repouso para o povo de Deus. Não é qualquer descanso, é um repouso que vai além do cansaço. O descanso vai além do físico, transcende o corpo e alcança o espírito. Trata-se de uma pausa que não se encontra na fuga, mas na plena presença. O sábado funciona como uma antecâmara semanal desse descanso eterno. Quando alguém observa o sábado, está adiantando-se ao tempo profético. Vive hoje aquilo que o reino de Deus manifestará em sua totalidade amanhã. Não o faz por saudade do Éden, mas por convicção do futuro. Guardar o sábado não é olhar para trás, mas compreender o caminho a seguir. O sábado não se relaciona apenas com a criação, a lei ou a redenção, mas com a esperança verdadeira. É um ato profético, um sussurro do reino vindouro em meio ao barulho de um mundo agitado. Isso é insuportável para o inimigo. Que mesmo no caos, um filho de Deus pare. Que em uma era acelerada, alguém escolha descansar com um propósito. Que em uma sociedade dividida, um crente se harmonize com o ritmo dos céus. Cada sábado guardado é uma prova de que o reino não foi esquecido. É um testemunho vivo da eternidade presente, da santidade contínua daquilo que Deus separou, do poder imutável da sua palavra, mesmo que o mundo a ignore. O sábado não precisa de defesa humana. Sua autoridade não vem do costume ou do acordo popular. Surge do sopro do Criador. Por isso, permanece santo. Por isso, continua transformando corações. Por isso, permanece alvo de ataque, porque mesmo quando muitos o desprezam, o céu não deixou e nem deixará de sustentá-lo. Sempre que a alma descansa no sábado, ela reafirma essa verdade. No seu repouso, ele se conecta com uma verdade que supera o tempo, que é mais profunda que a própria história e mais poderosa do que qualquer ilusão. Talvez o mundo não compreenda por que você o guarda assim. Talvez muitos riam disso, mas, enquanto você o viver com respeito, o céu saberá a quem você pertence, pois nesse dia reservado, não repousam apenas suas mãos, repousa a sua identidade. E isso é algo que nem mesmo Satanás consegue alcançar.